Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. A você também que nos escuta aí através do Spotify, através do Microfone Cast, também seja muito bem-vindo. Estamos trazendo aí mais um tema. Hoje o nosso convidado é o Victor Castiglioni. Ele tem um sobrenome italiano, inclusive, né? Vai bater um papo com a gente. Olha lá, olha a mãozinha dele de italiano. Vai bater um papo com a gente. Bom, a gente vai falar então hoje sobre, ainda dentro da série de profissões, a gente vai falar sobre mais uma profissão, e hoje a gente vai falar então sobre a profissão de agente autônomo de investimento, que é a profissão atual do Victor, a profissão que ele exerce atualmente, tá? Vale lembrar que a gente recebeu também algumas perguntas através do Instagram, e a gente, durante a nossa conversa, vai compartilhar com o Victor. Bom, vamos lá, Victor. Então eu vou passar a bola para você se apresentar, fazer as suas considerações iniciais. Muito bem-vindo, Victor. Valeu, Tiagão. Obrigado pelo convite, né? A gente trabalhou junto aí, conheço o Thiago do Bradesco, né? Não vou falar organização, porque se eu falar organização, vocês vão entrar no meu LinkedIn e vão ver que é Bradesco. Então, não tem problema, né? Pode falar. Então, a gente trabalhou aí um tempão lá no Bradesco, né? Foi aí que eu entrei para o mercado financeiro. E desde a época que eu entrei, eu tentei para essa parte mais ligada à bolsa, não consegui por lá. Saí de lá, fui trabalhar numa corretora de câmbio e tive a oportunidade de fazer uma especialização em mercado financeiro. Foi onde eu conheci as opções, né, os derivativos, e venho me aprofundando nisso desde então. Opero minha conta física também, e a forma que eu vi para ser mais efetiva a minha atuação no mercado financeiro foi como agente autônomo. Então eu estou desde o final do ano passado, meados do ano passado, como agente autônomo, e pretendo levar aí adiante essa carreira. Show de bola, Vitão. Vale lembrar que, além de amigo aí de longa data, o Victor também é o baixista e o vocalista da minha banda, né? Isso aí, mas a gente vai falar mais pra frente, né, Vitão? A gente vai abrir um tema específico para falar de música. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer 4 perguntas. Vale lembrar que, como eu comentei da questão do Instagram, uma das perguntas, Vitão, que é um tema bem do momento, aí, o hype do momento, né? Uma polêmica! Polêmica, meu Deus! Essa questão aí dessa briga, né? Dessa rixa aí da XP com o Itaú. E, naturalmente, como eu abri a indicação nos stories dizendo que você é um agente autônomo de investimentos, surgiu aí esse ponto como um dos pontos que a gente deveria passar para você para entender um pouco da visão do agente autônomo. O que você pensa a respeito dessa briga, né, digamos, que está acontecendo aí? Ah, cara, é difícil falar, né? Porque tá aparecendo, sabe o que tá aparecendo? Parecendo briga de marido e mulher, sabe? E é isso. Porque, assim, uma empresa tem a metade da outra, então se isso é uma jogada de marketing ou não, se realmente o Guilherme se sentiu ofendido, como muitos assessores aí, se foi desrespeitoso um pouco a propaganda, né? Enfim, são profissões diferentes, eu diria, né? Cada um tem uma função diferente. O gerente de banco, ele é mais generalista, o agente autônomo, ele é especialista em investimento, ele só vai cuidar disso praticamente aí na carteira do cliente, né? E então, tem um ponto... São profissões diferentes, não dá para comparar tanto, né? E banco é diferente de corretora. E aí tem um ponto específico, um ponto que inclusive a gente já conversou a respeito, que no caso, por exemplo, do agente autônomo de investimento, ele depende que a carteira do cliente dele vá bem. Se a carteira do cliente não for bem, tem dois impactos diretos, né? O primeiro é o próprio cliente, que vai sentir que talvez não esteja com um agente adequado, ou não alinhou corretamente o perfil, algo do tipo. E segundo, que naturalmente o impacto é para o próprio agente autônomo, né? Então, é complexo, né? Porque a gente não sabe o que é o que você falou, a gente não sabe o que está por trás, né? Eu até vou usar um termo aí que tá bem popular agora, né? Entre a galera que acompanha os canais de finanças e tudo mais. Eu acho que o assessor ele tem um pouco mais de skin in the game, né? Se o cliente perder, ele perde junto, pode perder até o cliente. São profissões diferentes, né? Tem muita gente que fala que o assessor, o agente autônomo é o novo gerente da corretora. Mas são funções totalmente diferentes, não tem muito a ver. O assessor, ele é especialista, né?
num assunto que é investimentos. E no final das contas, a impressão que eu tenho é que, assim, quem tende a ganhar com tudo isso é o consumidor, é o cliente, né? Exato. Porque, de certa forma, essa rixa, né, que está acontecendo, digamos assim, ela só fomenta para que ambos, né, tanto o XP como o Itaú, se especializem cada vez mais no tema, né? E propiciem para o cliente final melhores investimentos, uma maior qualidade em relação a todo o processo e assim por diante. Bom, então esse era o primeiro ponto aí que trouxemos lá do Instagram, né, a primeira polêmica. Polêmicas, já começou me botando em saia justa. Já, exatamente. Aqui é assim, cara. Bom, então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, já para esclarecer um pouco para quem está ouvindo e que veio exatamente pensando em entender um pouco mais sobre a dinâmica e a sua carreira, a sua profissão de uma forma geral. Então a pergunta é, o que faz um agente autônomo de investimento? O agente autônomo, hoje chamado de assessor de investimentos, ele faz a intermediação entre a corretora e o consumidor final. Então, a função dele principal é o quê? Explicar, mostrar todas as classes de ativos para os clientes, como funciona o mercado de uma forma geral e também no detalhe, porque hoje são muitos classes de ativos, né? Não é só que nem no banco que você tem lá renda fixa e poupança, sabe? Uma coisa bem genérica, né? Que o agente autônomo, ele tem um leque aí de todas as opções de mercado. Então, ele tem que saber e tem que passar essas opções para o seu cliente, identificar o perfil dele, né? E sugerir, ajudar ele a escolher os ativos que ele vai fazer, né? De acordo com o perfil identificado. Então, basicamente, dia a dia é isso. Um agente autônomo também, ele prospecta clientes. Então, é isso. Então, assim, captar clientes, né? Então, para isso, você tem que atrair os clientes. Como você vai atrair os clientes? Você tem que mostrar que você entende do mercado, está acompanhando, né? Aí quando a gente, talvez para quem trabalha no meio bancário ou algo do tipo, ou até não, tem só curiosidade de entender um pouco mais a fundo, é natural uma comparação em relação a, mas qual que é a diferença do agente autônomo de investimento em relação ao meu gerente da conta, por exemplo, né? E assim, até entra no que você comentou. No caso do agente autônomo de investimento, ele não tem uma carteira pronta, ele vai ter que prospectar, ele vai ter que mostrar que ele conhece do tema e vai fidelizar esses clientes a partir dali, direcionando esse cliente de acordo com o perfil. No caso do gerente de banco, a diferença, né? Vamos pensar no assessor lá que trabalha em um banco especificamente. Ele é CLT, então ele tem toda a conexão com a empresa que é o banco. E quando ele entra no banco, ele tem geralmente uma carteira formada, porque o banco tem muito cliente, né? Então ele direciona alguns clientes para aquele funcionário, que vai ter um perfil de acordo com a renda do cliente e tudo mais, e a partir dali ele passa a trabalhar com esses clientes, mas com uma carteira já formada. Outro ponto, se a gente for comparar, é que, no caso do agente autônomo de investimento, ele não tem um salário específico. Isso depende dos resultados que ele tem com base na carteira que ele prospecta. E no caso do gerente do banco, a diferença é que ele já tem um salário, que é o salário que o banco paga para ele, PLR e os benefícios, né? Então, essa é uma comparação importante para não gerar essa confusão. Mas o que o agente autônomo de investimento tem ou faz que um gerente de banco não faz, né? Então, pensando na função, acho que é isso, né, Vitão? A função é essa mesmo. Essa é uma das diferenças, né? Uhum. Fora que o dia a dia é bem diferente. O agente autônomo é um empreendedor, né? Ele começa a montar a sua carteira do zero. Ele não tem uma carteira aí de 500 milhões para trabalhar ela, né? Já o gerente, você entra no banco, né? Você passa na entrevista lá, tal, e vira gerente e tem uma carteira lá e tem que bater as metas que o banco te põe, né? Então você, como agente autônomo, você faz a sua meta, tem que captar tantos por mês, tal. Então leva um tempo até você conseguir ter essa estabilidade igual todo negócio. Então, repito, é aquela coisa, o assessor ele tem um pouco mais de skin the game.
E eu acho que essa explicação até já responde uma pergunta que a Lilian fez lá via Instagram, que era a questão dos prós e contras, né? Então essas diferenças, elas explicam um pouco do onde o funcionário do banco ele tem um pró e onde o agente autônomo de investimento tem um pró. Aqui, quando eu tenho tempo livre, já fiz minhas operações, já fiz tudo certinho, pego um livro, vou ler, vou estudar, posso descer meia hora na academia, treinar, voltar, sempre com celular, porque algum cliente pode ligar, né? Mas, cara, você pode trabalhar de todo lugar do mundo, se você quiser. Hoje, com a internet, a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, com a quarentena, estou fazendo as minhas reuniões de prospecção, até reunião de revisão de carteira, eu estou fazendo pela internet. Então, esse é um aspecto bem importante, né? Porque para pessoas que talvez estejam iniciando essa escolha em relação à carreira e talvez tenham um interesse em uma rotina mais livre, né, digamos assim, livre porque, entre aspas, né, porque é o que você falou, você vai estar com o celular sempre, o cliente ligou, você vai ter que interagir, porque você faz lá, né, todo o acompanhamento desse cliente na parte de investimentos, mas, de certa forma, você não cria um local fixo, né, e aí isso não te barra, de certa forma. Você tem o mundo para você, e aí você vai sempre, claro, sempre fazer isso da forma mais inteligente possível, né? Bom, Vitão, vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Então, imaginando que a pessoa ela esteja aqui nos acompanhando e aí pintou esse interesse. Tá, legal, gostei, faz sentido, é o que eu tenho interesse para minha carreira. O que é necessário para se tornar um agente autônomo de investimento e que dicas você daria para uma pessoa que deseja se tornar um agente autônomo de investimento? Bom, para se tornar um agente autônomo, primeiro você precisa passar na prova da Ancor, né? É uma prova que você tem que acertar 70%. Para quem já está habituado com o mercado, conhece o mercado, não é uma prova tão difícil, mas tem que estudar, tá? Então, por exemplo, quem é do mercado já fez o CPA 20, ela é parecida, é um pouco mais puxada que o CPA 20, mas é parecida, tá? Então, eu mesmo estudei com material do CPA 20, que eu já tinha eu tenho CPA 20, né? E a prova é parecida. Eu usei o mesmo material e fui bem. Passou na prova, você se vincula lá, tem um processinho que você faz para a CVM autorizar a sua matrícula, né? Passando nisso, você tem que achar uma corretora para se filiar. Então, você pode se filiar direto na corretora como pessoa física ou como PJ, né? Ou você monta um escritório do zero, ou você procura algum escritório que já é filiado, e aí você negocia com o escritório como que vai ser a participação lá. Aí você passou, você tem uma mensalidade para pagar, isso é importante, tá? A mensalidade é uma trimestral, na verdade, e não é barato não, tá, gente? Então, tem lá a trimestral para CVM, e é isso. E que dicas você daria para quem deseja se tornar um agente autônomo de investimento? Bom, a dica primordial é que, assim, se você vai ser um autônomo, tem que fazer o que você gosta, né? Senão não faz sentido. Então, a dica é, entre nesse mercado se realmente você gosta. Estudar bastante, cara. Tá sempre antenado aí com o mercado, né? E outra dica é priorizar sempre a necessidade do cliente. Cada um tem um medo, cada um tem um jeito de investir, né? Então tem o cara que está começando, tem o cara que quer colocar tudo em risco, aí você já fala, não é assim. Então tem que, fora tudo isso, né, a técnica e tudo mais, uma das nossas funções é o relacionamento, né? Eu diria que uma das principais é você ter o relacionamento próximo com o cliente. Um outro ponto importante, né? A gente está falando aqui a todo momento de investimentos, né? E aí a terceira pergunta, ela é basicamente assim: quais são os principais tipos de investimento disponíveis no mercado? Só que aí, só fazendo um adendo antes de você responder, para quem nos escuta, para quem nos vê agora, eu estou combinando com o Vitor depois para a gente fazer alguns materiais ou alguns vídeos em que a gente fale especificamente de todos os tipos de investimento, né? Então, desde a renda fixa, a renda variável. Então, a gente vai destrinchar isso muito bem, tá? Então, a resposta do Vitor agora, nesse momento, vai ser uma resposta um pouco mais sucinta, exatamente por isso, mas depois a gente pretende fazer
um vídeo, por exemplo, para falar o que é o CDB, então a gente vai destrinchar. O que é uma ação, a gente vai destrinchar. O que é um fundo imobiliário e assim por diante, tá? Então, é só para deixar alinhado, porque às vezes a resposta que o Vitor vai dar, e isso foi algo que a gente combinou antes, pode gerar uma impressão de, pô, mas ele só falou isso? Mas é exatamente porque a gente vai gravar uma série específica detalhando um por um, tá? Então, Vitão, se a gente fosse resumir, assim, para quem está ouvindo agora, quais são os principais tipos de investimento hoje no mercado? Basicamente é renda fixa, renda variável, né? A renda fixa, ela sempre vai andar para cima, teoricamente, né? A não ser que renda menos que a inflação, mas ela vai andar sempre para cima. A renda variável vai variar, né? A gente chama a renda variável de a parte que deixa em risco e a renda fixa a parte mais conservadora. As duas têm curto prazo, as duas têm longo prazo. E basicamente é isso. Legal. Então, assim, é só para a gente dar essa introdução, né, Vitão, nesse sentido de que a questão dos investimentos, ela está dividida basicamente em duas colunas, né, digamos assim, que é o que o Vitão comentou. A renda fixa, que é onde diria que está a maioria das pessoas hoje, por receio, por falta de informação, por não ter um agente autônomo por trás que assessora esse cara, e tem a renda variável, que aí entram o que a gente talvez escute muito falar, mas que a gente pratica pouco ainda, né? Que aí entrariam as ações, os fundos imobiliários, BDRs, entre outros. Mas aí é o que eu comentei, né, Vitor? A gente vai abrir um tema, um vídeo para cada um desses tipos de investimento para detalhar, porque a gente acredita muito que é importante que mais pessoas tenham conhecimento a respeito desse tema. Apesar que hoje a gente vê muitos canais no YouTube que falam sobre investimento. Isso é importante, porque acaba abrindo um pouco a mente das pessoas nesse aspecto de investir, né? Então isso é importante. E aqui eu acho que até já conecta com a quarta pergunta, que eu gostaria de fazer para você, Vitão, dentro do seu convívio, dentro do seu mercado e do seu ecossistema de investimento. Na sua visão, o brasileiro ele tem mudado a atitude quanto a investir? Tem sim, Tiagão. Se você pegar dados aí de 2008 para 2019, triplicou o número de CPF na Bolsa, né? Uhum. Fora isso, o que fez esse interesse? O alcance da internet ajudou demais, mas, cara, a gente veio de 4, 5 anos para cá numa queda livre da taxa de juros. Então, aquele cara investidor antigo que só colocava grana na renda fixa, deixou de ganhar 15, 20% ao ano para ganhar 2%. Então o cara está tendo que tomar risco, está tendo que aprender. Só que é o que eu falei aqui no começo da pergunta, tem que se expor ao risco de forma correta, né? Aos poucos, se você não sabe muito bem, está aprendendo, tem que ir aos poucos. Então, 2019, quem entrou meio sem saber o que fazer, vou tomar risco, tomou uma pancada para baixo, cara, dificilmente essa galera volta para a bolsa, ou vai voltar já com uma experiência aí de que tem que ir com calma e tem que saber o que está fazendo. Mas eu acho que sim, mudou muito a perspectiva do brasileiro na questão de investir melhor e na questão de aposentar. Mas ainda é muito pouco, tá? Eu acho que isso aí tem que ser matéria de escola para mudar a cultura mesmo. Isso vai levar muitos anos, mas para a cultura mudar tem que ser matéria de escola, tem que ensinar desde criancinha. Apesar de ser triplicado o número de CPFs na bolsa, cara, a gente tem 1% de investidor na bolsa, tá? Nos Estados Unidos é quase todo mundo, né? E é isso. Como complemento, Vitão, queria que você dissesse o seguinte, considerando que assim, a gente percebe uma mudança em alguns pontos dentro de uma população aí de 200 milhões de pessoas, então algumas pessoas estão começando a mudar um pouco esse conceito de investimento. Então o que é legal aqui, eu acho, né? Que dicas você daria para quem ainda não investe? Como que eu começo a fazer isso? Bom, o primeiro passo é começar. Se você ainda não sabe como fazer, coloca lá um pouquinho por mês no seguro, uma coisa segura, né? Separa aí 20% do seu ganho, vai colocando em algum tesouro, alguma coisa que te deixe dormir em paz, tá? Então, sei lá, se você já quiser entrar em alguma coisa de risco, coloca 10% para sentir como é que é, né? Então, para começar, vai em algum investimento que você coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz.
né? Eu fico pensando, nossa, puta, na Petrobras, se sair alguma notícia e tal, para começar. E conforme você for aprendendo, você vai colocando, vai se expondo ao risco aos poucos, né? E tanto para quem já sabe investir quanto para quem está aprendendo e tem interesse, é bom ter um assessor, tá? Eu tenho clientes que conhecem do mercado também, e a gente divide as opções, as estratégias, né, de investimento. Tem também clientes que estão aprendendo a investir agora. Então, uma das funções do assessor é o quê? É dar essa educação financeira para quem quer aprender. A primeira dica é começar, cara. Começa R$100, R$200, R$1.000 por mês é melhor que nada, né? E aquela história, para você chegar nos 10 milhões, você tem que passar pelos R$100. Se começar, você nunca vai chegar onde você quer. Então, planeja. Putz, cara, eu tô com 25 anos, com 50, eu quero ter tanto para não trabalhar. O que eu tenho que fazer? Nesse sentido, eu acho que é um ponto bem sensível que você tocou, que faz todo sentido. Não adianta você ter uma perspectiva de quero chegar a 1 milhão. Se você não der o primeiro passo, ou então se você imaginar o seguinte, quando eu estiver ganhando mais, eu começo. Cara, esquece, porque assim, o tempo nesse processo para você chegar onde você quer, ele é primordial. Se você deixa o tempo passar muito, naturalmente você vai ter que investir muito mais lá na frente. Talvez essa questão do risco que o Vitão comentou, ela é importante para quem quer entrar nesse mercado. Então, faz muito mais sentido você tomar um risco com R$100 do que com R$10 mil, né? Então, é importante você começar pequeno e estudando. Eu acho que essa questão do assessor, eu fazendo uma analogia, Vitão, eu vejo muito assim como o assessor é como se você estivesse entrando na academia e você tivesse perdido e você contratasse um personal trainer, que é o cara que já domina, já entende aquele assunto, vai te instruir, vai te capacitar para você chegar no seu objetivo. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso, né? Você pode ir lá e fazer sozinho lá os exercícios da academia? Pode. Só que se você tiver um especialista, a sua chegada no seu objetivo, ela vai ser muito mais rápida, né? Você acaba reduzindo o time para chegar lá, né? Tá começando, pede ajuda para um assessor e vai para a literatura de estuda quem deu certo, cara. Estuda Warren Buffett, estuda coisas. Gustavo Cerbasi tem muito material bom, né? Eu comecei a me interessar por investimento lendo os materiais dele, né? Especificamente esse livro aqui, Investimentos Inteligentes. Começa por esse. Isso aí vai abrir um leque de curiosidade para você conhecer vários tipos de ativos, planejamento financeiro para você se planejar. Quero chegar a 10 milhões e dar várias dicas aqui, é muito legal. Bom, os contatos do Vitão a gente vai deixar aqui, então, como o próprio Vitão comentou, hoje ele trabalha exatamente como agente autônomo de investimento. Então, se você tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Vitor, as recomendações que ele tem em relação a investimentos, interage com ele via WhatsApp ou via redes sociais que a gente vai deixar aqui dele também. No mais, eu acho que deu já para dar uma esclarecida em relação à profissão inicialmente. Reforço que a gente vai, então, depois abrir vídeos para explicar cada um dos tipos de ativo em relação à renda fixa e variável. O Vitor vai me ajudar muito nisso. Eu vou passar a bola para o Vitão para ele fazer as considerações finais dele, mas, em nome do canal, deixo aqui o agradecimento, Vitão, pela sua disponibilidade de tempo, de bater esse papo com a gente e explicar um pouco para a gente sobre a sua profissão. Valeu. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, cara. Tiagão, parabéns pela iniciativa, o canal tá bem legal. E vamos para frente. Meus contatos, o Tiagão vai deixar aí. Qualquer coisa, vocês me chamem aí que eu tiro qualquer dúvida aí para vocês. Beleza, gente. Então, beleza? Obrigado, galera. Valeu. Gente, então, obrigado pela atenção de todos. Se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva. Deixa o seu like, porque ele é muito importante, é uma métrica muito importante do YouTube para nós, para que a gente seja cada vez mais recomendado aqui dentro do YouTube. Estamos começando, então todo começo é igual a investimento. A gente está começando agora e a gente pretende chegar lá nos 10 milhões, né? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.